Bom dia, galera! Tudo bem? Então, logo após o vídeo da correção, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre frações equivalentes e também de simplificação de frações. Então, vamos começar com fração equivalente. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam o mesmo número racional. Então, quando a gente fala em número racional, a gente já logo pensa em número com vírgula ou números em forma de fração, beleza? Então, vejam aqui, ó, eu tenho a fração 5 sextos, 10 dozeavos e 20 24avos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Imagine que esses desenhos que a gente tem aqui, ó, sejam uma barra de chocolate, certo? Então vamos ver o seguinte. A minha barra de chocolate, primeiramente, ela foi dividida em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E foi comido 5 pedaços, certo? O que é a fração equivalente agora? Veja que eu tenho esse mesmo pedaço de chocolate, certo? Mas agora eu dividi esse pedaço em 12 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. E comi 10. O que eu preciso ver em forma de desenho, né, geometricamente falando? A gente olha que são duas frações, que o numerador e o denominador delas são diferentes, mas geometricamente falando, ou seja, em forma de desenho, a gente tem que esse desenho representa uma mesma quantidade. Olha, veja aqui, ó. Se eu pinto tudo isso daqui, não é a mesma coisa que pintar tudo isso daqui, ó. Então veja que apesar das frações estarem representadas por números diferentes, no desenho elas representam a mesma coisa, certo? O mesmo tamanho, a mesma quantidade de partes, falando. Agora veja um terceiro exemplo. Eu tenho o mesmo tamanho da minha barra de chocolate, só que agora ela foi dividida em 24 partes e foi comida as 20 partes. Então vejam lá, ó, que aqui acontece também de o desenho, todos esses três desenhos, eles têm o mesmo tamanho. Então é assim que eu sei que uma fração é equivalente a outra ou não. Primeiramente falando em desenho, quando eu tenho o mesmo desenho com divisões diferentes, mas na hora que eu pinto esse desenho, o valor delas a gente consegue ver que representa uma mesma quantidade, apesar das frações serem diferentes, ok? Propriedade fundamental das frações. Ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural não nulo, obtemos uma fração equivalente a ela. Ou seja, pessoal, veja bem, ó, aqui eu tenho um exemplo. Ele está dizendo que a fração 2 sextos é equivalente à fração 1 terço. Então, primeiramente, a gente vê em forma de desenho, ó, que eu tinha 6 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e foi pintado 2. Esse daqui é o exemplo passado que eu dei. Agora eu quero a fração 1 terço. Então, eu tinha um objeto do mesmo tamanho, dividi em partes diferentes, agora eu dividi em 3 partes, certo? E peguei uma dessas partes. Olhando aqui, ó, vejam que o desenho ele representa uma mesma quantidade. Então, elas são equivalentes falando geometricamente. Agora, vamos ver o cálculo disso daqui. Ó. Agora, o cálculo disso tudo nos mostra o seguinte, ó, que eu posso multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então vamos ver aqui, ó. Eu consigo dividir o 2 e o 6 por um mesmo número? Agora, pessoal, que vem aquela parte importante que eu bati bastante com vocês nas aulas anteriores sobre os critérios de divisibilidade. Que quando eu dividia por 2, por 3, por 5, certo? Isso vai ajudar muito a gente agora. Então, primeiramente, a gente tem que observar o seguinte. O meu numerador era 2, virou 1. O meu denominador era 6, virou 3. Ou seja, diminuiu o valor. Então, isso quer dizer que ele dividiu o 2 e o 6 por um mesmo número. Aqui ele já mostrou para a gente que foi dividido o 2 por 2 e o 6 por 2, tá?
Então, a gente usou o critério de divisibilidade. Por quê? Porque os dois números são pares, então eu posso dividir o 2 e o 6, encontrando assim, ó, a fração equivalente a ele, então, 1/3. Segundo exemplo, de 1 virou 4, de 2 virou 8. Então, aumentou o meu valor da fração. Então, isso quer dizer que ele multiplicou por algum número. E a gente vai pensar assim, ó, era 1, virou 4. Qual será que é o número que multiplica por 4, por 1 que dá 4? Logicamente, é o número 4. Então, eu devo pegar esse número 4 e também multiplicar o meu denominador, ó, tornando ele assim 8, certo? Então, 1/2 é equivalente a 4/8. Se a gente for ver lá, ó, geometricamente falando, em forma de desenho, o que aconteceu? Eu tinha um objeto, dividi ele em duas partes e peguei uma. Agora eu peguei o mesmo objeto, dividi ele em 8 partes e peguei 4. Ó. Então, olhando o desenho, a gente consegue observar o quê? A gente consegue observar que eles têm o mesmo tamanho. Então, por isso que a gente fala que essas frações são equivalentes, beleza? Agora, simplificação de frações, que é quase o que a gente acabou de ver sobre as frações equivalentes, tá? Na verdade, vai ser fração equivalente. Então, vejam bem. Simplificar uma fração é determinar uma fração equivalente cujos termos são menores que a fração inicial. Quando uma fração não pode ser simplificada, ou seja, quando não for mais possível dividir o numerador e o denominador por um mesmo número que seja diferente de 0 ou 1. Dizemos que ela é uma fração irredutível, tá? Então aqui, ó, pessoal, quando ele falar fração irredutível, você logo pensa em simplificação de frações, ok? Então vamos traduzir o que ele diz. Eu tenho 90 120avos. Ele quer uma fração irredutível, ou seja, eu tenho que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número até o momento que eu não consiga mais fazer isso, beleza? Então veja que aqui no exemplo, ele usou os critérios de divisibilidade. 90 e 120 são par, então ele dividiu por 2. A gente, ó, estudando lá os critérios de divisibilidade, a gente sabia o quê? Que se eu tenho números que terminam com zeros, eu poderia dividir por quem? Por 10. Então, eu vou fazer os dois exemplos. Esse exemplo e, usando os critérios de divisibilidade, se a gente conseguir achar um número maior, melhor. Quanto maior o número que você conseguir achar que divida os dois números ao mesmo tempo, melhor. Quem quiser também pode, né, para achar o número diretamente já, para fazer apenas uma simplificação, é calcular o MDC entre esses dois números e dividir a fração pelo resultado do MDC. Também funciona, tá? Então vamos lá, ele dividiu por 2. Encontrou o resultado 45 60avos. Vou dividir por 10. O nosso aqui ia ficar 9 12avos, certo? Vamos voltar para o exemplo daqui. 45 60avos. Agora, o 45 já não é mais par. O 60 ainda é. Como eu preciso de um número que divida os dois ao mesmo tempo, eu já não posso mais usar o número 2. Então, eu vou para o número 3. Que a gente tem que fazer o quê? Somar os algarismos. 4 mais 5 dá 9. Então, 9 é um múltiplo de 3. Então, eu posso dividir por 3. E 60, né? Também é múltiplo de 3. Então, eu posso dividir os dois números agora por 3. Obtendo um novo resultado, que foi 15 20avos. Olhando o 15 eu ainda posso dividir por 3, mas o 20, eu sei que o 20 não tem na tabuada do 3, ou seja, não posso usar o 3. Mas como termina em 5 e 0, a gente sabe que ele está na tabuada do 5. Então eu divido por 5, encontrando assim, ó, 3 quartos. Agora que é a hora que a gente deve pensar. O 3 e o 4 eu encontro em qual tabuada? Juntos. Apenas na do 1. Quando isso acontecer, para. Então, a gente já encontrou a fração irredutível. Então, a fração irredutível de 90 a 120avos é 3 quartos.
Agora vamos voltar ao nosso exemplo aqui que eu passei, quando eu usei o 10, porque a gente já descobriu que poderia usar o número 10, né? Então vamos fazer assim. Dividir por 10 com 9 dozeavos. Agora o 9 e o 12, em qual tabuada eu encontro eles? Eu encontro eles na tabuada do 3. Então eu vou dividir novamente eles aqui, ó, por 3. Encontrando assim, 3 e 12 divididos por 3 dá 4. Então veja, pessoal, foi feito de duas formas diferentes, mas a gente encontrou o mesmo resultado. Então a dica que eu dou para vocês é, quando for simplificar a fração ou tornar essa fração irredutível, tenta descobrir o maior número possível. Senão vai nos critérios de divisibilidade que não tem erro, certo? Vou fazer alguns exemplos com vocês aqui, que já vai ser bem parecido com a atividade que eu vou deixar logo após esse vídeo. Substitua no caderno cada estrela das igualdades por um número, de modo que os pares de frações sejam equivalentes. Então veja que aqui, ó, pessoal, onde está a estrelinha, está faltando um valor. Então vou ter que comparar. Era 5, virou 40. Aumentou. Se aumentou, quer dizer que foi multiplicado por algum número. Qual é o número que multiplica o 5 que dá 40? Então, lá na tabuada do 5, a gente sabe que é o número 8. Então, quer dizer que 5 vezes o 8 deu 40. Como eu quero fração equivalente, eu também tenho que multiplicar o 30 por 8. E esse vai ser o valor que vem na nossa estrelinha. Então, 30 vezes o 8 vai dar 240. Ou seja, 5 30avos é equivalente a 40 240avos. Beleza? Agora, segundo exemplo. Da estrelinha virou 40. Não tem como eu definir nada. 15 virou 60. Ah, agora eu posso fazer alguma coisa. Qual aumentou? Qual é o número que multiplica o 15 que dá 60? Se for difícil de achar, você faz o seguinte, ó, pega o 60 e divide ele por 15, certo? Então vamos pensar lá. 60 por 15, e agora? Vou tentar aqui 4 vezes para ver. 4 vezes 5, 20. Para zero não dá, então eu vou fazer uma troca aqui, ó. Vou emprestar, vou fazer uma troca de duas dezenas. Então 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. 4 vezes 1, 4. Para 4, nada. Ah, ou seja, 4 vezes o 15 dá 60. Certo? Então veja bem, então eu preciso de um número na minha estrelinha que multiplicado por 4 dê 40. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 40? Sabemos que vai ser o 10. Mas vocês também podem fazer o seguinte. Depois de ter descoberto esse número aqui, você pode pegar o 40 e dividir por 4, que daí vai dar o número 10. E é esse o valor que a gente precisa na nossa estrelinha, certo? Então vamos lá para a nossa letra C, só arrumar aqui, 240, aqui era o 10. Aqui, de 45 virou 15. Sempre pega, pessoal, aonde tem os dois números, tá? Porque quando tem a estrelinha fica mais difícil da gente descobrir o número. Era 45, virou 15, isso quer dizer que diminuiu. Quando diminui, quer dizer que foi feita uma divisão. Qual é o número que divide o 45 que dá 15? Então a gente arma a nossa conta, ó. 45 por 15. Vamos pôr o 3. 3 vezes 5, 15. Para 5 não dá, então eu vou trocar aqui uma dezena. Agora 3 vezes 5, 15 para 15 deu. 3 vezes 1, 3 para 3, nada. Ou seja, quer dizer que foi dividido por 3. Então eu tenho que pegar o meu 24 e dividir ele por 3 também. 24 divididos por 3 vai ser o quê? Vai ser 8, né? Que é o número que temos na tabuada. Aqui 3 vezes 8 é 24. Então a fração 24 45avos, ela é equivalente à fração 8 15avos. Beleza? Vamos para o último exemplo. Era 150. Virou 50.
Então, diminuiu. Então, quer dizer que foi dividido. Então, aqui também vai ter que dividir. Então, vamos achar o resultado. 150 divididos por 50, a gente sabe que dá 3 vezes. Ou seja, o 120, eu tenho que dividir ele por 3. Vai dar 4. Então, o nosso resultado aqui foi 40. Então, dividindo 120 por 3 e o 150 por 3, a gente obtém o 50 e 120 por 3, a gente obtém o número 40. Ou seja, essas duas frações aqui são equivalentes. Então, só deixa eu arrumar aqui, apagar. Então, aqui para a gente ficou 8. E aqui o número 40. Agora aqui, identifique quais das frações a seguir são equivalentes a 3/5. Temos dois jeitos de descobrir. Primeiramente, fazendo igual ao exercício número 1. Era 3. Virou 9, certo? Então, quer dizer o quê? Que multiplicou por 3. Se eu pegar o 5 e multiplicar por 3, é 15? É 15. Ou seja, essa fração aqui, então, ela é equivalente a 3/5. Agora, vamos pensar assim. Tem algum número que eu multiplique por 3 que dá 20? Uma tabuada do 3 não tem nenhum número que multiplicado por 3 que dá 20. Ou seja, essa fração não é equivalente a essa. Agora vamos pegar a segunda, aqui, terceiro exemplo. Era 3, virou 60. Vamos fazer a divisão para ver. 60 divididos por 3 vai dar 20, ou seja, 3 vezes 20 foi igual a 60. Agora eu tenho que pegar o 5 e também multiplicar ele por 20 para ver se dá 100. 5 vezes 20 dá 100. Então, temos que essa fração aqui também é equivalente a 3/5, beleza? Segundo jeito de fazer isso daqui é deixando nossa fração da forma irredutível. O 9 e o 15, eu encontro eles em qual tabuada? Encontro eles na tabuada do 3. Então, eu vou dividir os dois valores por 3. 9 divididos por 3 dá 3. 15 divididos por 3 dá 5. Vejam lá, pessoal, a gente encontrou a mesma resposta. Então, elas são equivalentes. Segunda, quando eu tenho números que terminam em 0, eu posso dividir eles por 10. Então, dividindo 20 por 10 dá 2. Dividindo 30 por 10 dá 3. Ó. Então, veja que não foi o mesmo resultado. Então, elas não são equivalentes. Agora aqui, termina em 0, vamos ao 10. Dividindo 60 por 10 dá 6. Dividindo 10 por 100 dá 10. Agora eu preciso observar. O 6 e o 10, em qual tabuada eu encontro eles? Encontro eles na tabuada do 2. Como os dois são pares, ó, por isso que eu falo dos critérios de divisibilidade. Como eles são pares, eu posso dividir por 2. E vou encontrar o quê? 6 divididos por 2 dá 3. E 10 divididos por 2 dá 5. Então, novamente, eu encontro aqui ó, o mesmo resultado. O 3. Determine a fração equivalente a 12 19avos com o denominador 133. Então, vejam bem, eu tenho 12 19avos. E agora, eu tenho que o novo denominador da minha fração é 133. E aqui ó, é um valor que eu não sei. Então, vamos pegar aqui. Do 19 para o 133, quer dizer que aumentou. Então, foi multiplicado por alguém. E agora eu preciso descobrir quem é este valor que multiplicou 19 e deu 133. Então, eu tenho que fazer a continha. 133 divididos por 19. Se fosse 20 aqui, ó, usando 5 vezes 20, daria 100. Mais 20, 120. Mais 20, 140. Então, 7 vezes, se fosse 20, passaria. Então, eu vou tentar o número 7.
Porque é pouquinho menos que 20, né? 19, então 7 vezes 9, 63. Então eu tenho que trocar aqui, ó, 6 dezenas, ficando aqui com 7. Então 7 vezes 9, 63. Para 63, nada. 7 vezes 1, 7. Para 7, também nada. Ou seja, o 19 foi multiplicado por 7 e virou 133. Então aqui eu vou precisar fazer o seguinte. Vou precisar multiplicar o 12 por 7 para obter o número que estava faltando. Então vamos fazer aqui, ó, 12 por 7, que dá 14. Daí depois, vou pôr aqui 1 vezes 7. Vai dar 7. Então, somando aqui no nosso final, vai dar o quê? Dá 84. Então, a fração equivalente a 12/19 é 84/133. Beleza?